Felicidade plena. Como alcançá-la? Capítulo 6. A conquista da paz. À medida que a consciência foi sendo despertada pelo Espírito Santo, você pode compreender melhor a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, sua miséria, e agora você o vê com repulsa. Sente que o pecado separou você de Deus, que está cativo do poder do mal. Quanto mais luta para se livrar dele, tanto mais reconhece a sua impotência. Seus motivos são impuros. Impuro é o coração. Você vê que a sua vida tem sido repleta de egoísmo e pecado, e por isso deseja conseguir o perdão, a pureza, a liberdade. O que pode fazer para alcançar harmonia com Deus e semelhança com Ele? Paz é o que você precisa. Perdão, paz e amor celeste em seu coração. O dinheiro não pode comprá-los. A inteligência e a sabedoria não conseguem alcançá-los. Mas Deus oferece paz a você como um presente, sem dinheiro e sem preço. Isaías, capítulo 55, verso 1. Ela já lhe pertence, basta que estenda a mão, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías capítulo 1, verso 18. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, verso 26. Você confessou os seus pecados e os renunciou de coração. Resolveu entregar-se a Deus. Vá, pois, a Ele e peça-lhe que lave seus pecados e dê a você um coração novo. Acredite, então Ele o fará, porque assim Ele prometeu. Essa é a lição que Jesus ensinou quando esteve na terra. Devemos crer que iremos receber o dom que Deus nos promete, e ele será nosso. Jesus curava as enfermidades das pessoas quando tinha fé em seu poder. Ajudava-as nas coisas que viam, inspirando-lhes confiança nele, quanto às coisas que não podiam ver. Jesus levava essas pessoas a crer em seu poder de perdoar pecados. Foi o que disse claramente ao curar o paralítico: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mateus capítulo 9, verso 6. O mesmo diz também ao evangelista João, falando dos milagres de Cristo. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, verso 31. Do singelo relato bíblico que mostra como Jesus curava os doentes, podemos aprender alguma coisa sobre a maneira em que devemos crer nele para obter o perdão dos pecados. Voltemos ao caso do paralítico de Betesda. O pobre enfermo estava inválido. Havia 38 anos que não fizera uso dos seus membros. No entanto, Jesus ordenou-lhe: levanta-te, tome a sua cama e vá. O doente poderia ter dito: Senhor, se quiser me curar, obedecerei a tua palavra. Mas não, ele creu na palavra de Cristo, creu que fora curado e fez imediatamente o esforço. Decidiu andar e andou. Agiu debaixo da palavra de Cristo. E Deus lhe concedeu a força. E ele então estava são. Da mesma forma, você é um pecador. Não pode expiar seus pecados do passado, nem pode mudar o coração e se tornar santo. No entanto, Deus promete fazer tudo isso por você mediante Cristo. Você crê nessa promessa? Confessa os pecados e se entrega a Deus. Quer servi-lo? Então logo toma essa decisão. Deus cumpre a sua palavra para com você. Se crê na promessa, crê que está perdoado e purificado. Deus supre o que está faltando.
você é curado do mesmo modo como Cristo deu ao paralítico poder para caminhar quando creu que estava curado. Assim é se você crê. Não espere até que sinta que está curado, mas diga: creio. Assim é, não porque eu esteja sentindo, mas porque Deus disse, Deus prometeu. Diz Jesus: todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e vocês a receberão. Mateus capítulo 11, verso 24. Essa promessa tem uma condição: que oremos segundo a vontade de Deus. É vontade de Deus nos purificar do pecado, tornar-nos seus filhos e nos dar o poder de viver uma vida santa. Podemos, pois, pedir essas bênçãos, crer que iremos recebê-las e agradecer a Deus por tê-las já recebido. É nosso privilégio ir a Jesus, ser purificados e apresentar-nos perante a lei sem culpa nem remorso. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 1. Daqui em diante você não pertence a si mesmo, foi comprado por preço. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pelos simples atos de crer em Deus, o Espírito Santo de Cristo gerou no seu coração uma nova vida. Agora você é uma criança nascida na família de Deus, e Ele o ama como ama seu próprio filho. Agora que você se entregou a Jesus, não volte atrás, não o evite, mas diga todos os dias: pertenço a Cristo e a Ele me entregarei mais esse dia. Peça-lhe que dê a você o seu Espírito e o guarde por sua graça. Do mesmo modo como se tornou filho de Deus, entregando-se a Ele e crendo nele, assim também deve nele viver. Diz o apóstolo: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses 2, verso 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, para que por meio dele clamem: Abba, Pai. Gálatas, capítulo 4, verso 6. Alguns acham que têm de submeter-se a uma prova e demonstrar primeiro ao Senhor que estão transformados, antes de poder pedir sua bênção. Contudo, podem pedir a bênção de Deus agora mesmo. Necessitam de sua graça, necessitam do Espírito de Cristo para ajudá-los nas fraquezas. Do contrário, não poderão resistir ao mal. Jesus deseja que nos cheguemos a Ele tais como somos, pecaminosos, desamparados, dependentes. Podemos ir com todas as nossas fraquezas, leviandade e pecaminosidade, e lançar-nos aos pés de Cristo, arrependidos. E Ele terá o prazer de nos receber em seus braços de amor. Ele terá o prazer de curar as nossas feridas, de nos purificar de toda a nossa impureza. É aqui que milhares erram. Não creem que Jesus lhe perdoa pessoalmente, de maneira individual. Não pegam a Deus em sua palavra. É privilégio de todos os que cumprem as condições saberem por si mesmos que o perdão é oferecido amplamente para todo pecado. Abandone então a suspeita de que as promessas de Deus não se referem a você. Elas são para todo transgressor arrependido, independente de religião. Força e graça foram providas por meio de Cristo, sendo levadas pelos anjos ministradores a todo aquele que crê. Ninguém é tão pecador que não possa encontrar força, pureza e justiça em Jesus. Cristo está desejoso de tirar-lhe as vestes manchadas e poluídas pelo pecado e vestir em você os trajes brancos da justiça. Ele ordena para que você viva e não morra. Deus não nos trata da mesma maneira como os seres humanos tratam uns aos outros. Os pensamentos divinos são de misericórdia, amor e terna paixão. Diz ele: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos maus, e se converta ao Senhor,
que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Isaías capítulo 55, verso 7. E Isaías 44, verso 22. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel capítulo 18, verso 32. Satanás está pronto para nos roubar as benditas promessas de Deus. Deseja arrebatar do coração toda centelha de esperança e todo raio de luz. Mas você não deve permitir que ele faça isso. Não dê ouvidos ao tentador. Mas diga: Jesus morreu para que eu pudesse viver. Ele me ama e não quer que eu pereça. Tenho um amoroso Pai Celeste. Embora eu tenha abusado de seu amor e desprezado as bênçãos que ele me deu, vou me levantar, procurar o meu pai e dizer a ele: Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Aceite-me como um dos seus jornaleiros, um de seus empregados. A parábola diz como será recebido o desviado. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E o seu pai então correu até ele, lançou ao seu pescoço e o beijou. Lucas capítulo 15, verso 18 ao 20. Mesmo essa parábola terna e comovedora não consegue descrever a infinita compaixão do Pai Celestial. O Senhor declara por meio do seu profeta: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Enquanto o pecador está ainda distante da casa paterna, esbanjando seus bens em terra estranha, o coração do Pai anela, anseia por ele, e cada desejo de voltar a Deus, despertado na alma, é a terna insistência de seu espírito, solicitando, suplicando, atraindo o extraviado para o amante coração paterno. Mesmo tendo perante você as ricas promessas da Bíblia, ainda é capaz de duvidar? Você pode supor que, quando o pobre pecador quer voltar e abandonar seus pecados, o Senhor o vai impedir severamente de prostrar-se arrependido aos seus pés? Longe de nós tais pensamentos. Nada poderia ser mais prejudicial a uma pessoa do que ter um conceito assim do nosso Pai Celestial. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador e deu-se a si mesmo na pessoa de Cristo, a fim de que todos os que quisessem pudessem ser salvos e devo desfrutar a bem-aventurança eterna no reino da glória. Que linguagem mais convincente ou mais terna poderia ter sido empregada do que essa que ele escolheu para exprimir seu amor para conosco? Diz ele: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que esta mãe se esqueça do seu filho, contudo eu não me esquecerei de ti. Isaías 49, verso 15. Olhe para cima, você que duvida e tem medo. Olhe para cima, pois Jesus vive para fazer intercessão por nós. Agradeça a Deus o presente de seu Filho amado e ore para que ele não tenha morrido em vão. O Espírito de Cristo convida você hoje: venha a mim de todo o coração, e você poderá reclamar a sua bênção. Ao ler as promessas, lembre-se de que são a expressão de amor e misericórdias indescritíveis. O grande coração do amor infinito inclina-se para o pecador com ilimitada compaixão. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, verso 7. Sim, apenas creia que Deus deseja ajudá-lo. Ele quer restaurar no homem a sua imagem moral, o seu caráter. À medida que você se aproximar de Deus, em arrependimento e confissão, reconhecendo a sua natureza pecaminosa, Ele se aproximará de você com misericórdia e perdão.